Ó, nessa aula 9, eu vou falar sobre um novo assunto. Quando falo novo assunto, né, porque falei até então de aspectos ambientais, aspectos técnicos, básicos da geração de energia, né, que foi feito em vários vídeos, em 8, né? Agora, no nono vídeo, eu vou falar sobre o Balanço Energético Nacional. Tá? Eu vou usar os dados do ano de 2018, 2019, ano base 2018, embora já tenha algo atualizado. Né? Esse vídeo está sendo feito em 2021, já tem aí o balanço de 2020, ano base 2019. E aí é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou procurar ser sucinto em comparação ao que eu comento sobre esse mesmo assunto e de outras disciplinas. Tá? Então, esse vídeo aqui tem por intuito, né, elucidar, apresentar as informações, né, para um público, né, para os acadêmicos que já têm um certo conhecimento, né, visto que essa é uma matéria do 7º semestre e deve ter visto aí Balanço Energético Nacional e outras disciplinas. Mas alguns de vocês devem ter visto isso há alguns anos atrás, né? Então, dentro do período de 3, 4 anos, né, já teve algumas modificações. De um ano para o outro, a meu ver, não. Que mudanças consideráveis podemos ver em um período de 3, 4 anos? Uma participação muito maior da geração solar fotovoltaica, né? E esse aí eu acho que é o mais relevante. Às vezes deparamos, né, com algumas mudanças do balanço energético por parte de algumas indústrias, né? Porque a participação de certas fontes de energia depende muito da cotação, do custo dessa matéria-prima ou de matérias-primas concorrentes, tá? Que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, dando alguns exemplos. Mas assim, não houve uma evolução considerável nem no parque produtivo, né? Nem no parque de conversões de energia geral, né? Usinas elétricas, por exemplo, nem na geração. Tá? Então não houve uma variação considerável. Tá? Como falei, eu peguei dados de 2018. Quando surgir lá no segundo semestre de 2021 os dados de 2020, vocês vão ver aí uma variação considerável no consumo de energia devido à pandemia. Uma queda da atividade econômica, provavelmente uma queda do consumo de energia elétrica, por exemplo. Tá? Mas não vou falar sobre isso por aqui. Então, vou compartilhar um material que eu fiz, à parte, que é apenas sobre balanço energético nacional, né, usando dados de 2018, apresentado em 2019, tá? Para quem não sabe, tá, o Balanço Energético Nacional é um documento que é desenvolvido pela Empresa de Pesquisa Energética, que é uma autarquia do Ministério das Minas e Energia. Tá? Ele geralmente no primeiro semestre do ano seguinte, ele apresenta um resumo, né, uma análise mais sucinta. No segundo semestre, apresenta uma análise mais detalhada, tá? Uma análise completa. É um documento em PDF com mais de 300 páginas, mais ou menos, tá? Mostrando aí os fluxos de energia em diversos aspectos, que vocês vão ver aqui agora. Tá? Vocês conseguem reparar algumas variações significativas e se tratando assim de longos períodos e também principalmente na década de 70 e 80, onde houve uma grande variação, né, do consumo de energia, substituição da lenha pelo petróleo, carvão pelo petróleo, como vocês estão vendo aqui. Tá? Teve uma época, né, até a década de 70 mais ou menos, onde houve uma participação relevante da lenha, visto que poucas pessoas tinham condições, né, de adquirir produtos, equipamentos, soluções, né, usando petróleo e seus derivados, né, então pouca gente tinha carro, pouca gente tinha eletricidade nas casas. Tá? E com o passar do tempo, né, com a introdução da eletrificação no Brasil, com o aumento do número de veículos, e também com a variação, né, da diversificação dos insumos energéticos, principalmente por parte das indústrias, vocês podem observar que a participação em números relativos da lenha diminuiu. Em número absoluto, nem tanto, mas em número relativo despencou. Tá? Por quê? Porque a linha foi perdendo sua importância, por exemplo, nas indústrias e até mesmo nas casas. Né? Então, atualmente, o que vocês podem ver? Uma participação relevante, ainda relevante, embora menor, em comparação a 2 décadas atrás, por exemplo,
da cadeia de petróleo e derivados. Quando eu falo, vocês vão ver mais para frente, né? Onde é usado petróleo e derivados, entre outras fontes. Mas ainda, no Brasil, é o principal insumo energético, petróleo e derivados. E aqui coloca gás junto, tá? Porque, segundo alguns geólogos, é a mesma origem, né? Muitas vezes a mesma fonte, mesma jazida, petróleo e gás. A participação do carvão mineral diminuiu, né? Ele está mais restrito, pelo menos no Brasil, na siderurgia. Às vezes é utilizado aí em indústrias energointensivas, né, intensivas em energia, como por exemplo a indústria de cimento, mas atualmente a indústria de cimento usa mais outras fontes que vocês vão ver daqui a pouco. E algumas poucas usinas a carvão, e principalmente no estado do Rio Grande do Sul, onde tem algumas jazidas aí de carvão. Né? Geração hidráulica, ela aumentou um pouquinho, mas em número relativo aí não tem crescido mais, tá? E a tendência é não ter tantos projetos hidrelétricos novos daqui para frente, tá? Vai ter uma participação maior de outras fontes, né? Produtos da cana, é toda a cadeia da cana. Bagaço de cana, um pouquinho de palha, algumas usinas já queimam um pouco de palha. Existem algumas iniciativas para a produção de biogás usando a vinhaça, que é um subproduto da destilação, né, visando a produção de etanol, que tem aí uma participação considerável aí, em torno de 15, 16% da matriz energética nacional, o que está incluído o próprio etanol usado em veículos, né, fins carburantes. Outras, vocês vão ver depois aí, geração eólica, geração fotovoltaica, outras biomassas que não estão aqui e assim por diante. Tá? Aí vocês estão vendo aqui que eu uso uma unidade TEP, TEP, que é toneladas equivalentes de petróleo, que é uma unidade de energia que usa como base uma tonelada padrão de petróleo. Uma tonelada padrão de petróleo tem o tanto de energia. E aí faz as suas devidas comparações. Por exemplo, a energia gerada pelas usinas eólicas no Brasil em 2020 foi o equivalente a tantas toneladas equivalentes de petróleo. O TOE é inglês, né? Toneladas de petróleo equivalente em inglês. Tons oil equivalente, né? Então, uma unidade muito comum. Existem outras toneladas equivalentes de alguma coisa, mas o mais comum é esse, TEP, que é muito comum para comparações, para comparar fontes de energias bem diferentes entre si. Porque não tem como colocar, por exemplo, no mesmo cesto, volume, massa de eletricidade. Não tem como, não faz sentido pesar eletricidade ou medir volume eletricidade, né? É uma unidade que não tem nada a ver. Então foi criado esse tonelada equivalente de petróleo para comparar fontes totalmente diferentes, como petróleo e seus derivados, lenha, eletricidade, enfim. Né? Vamos lá. Então, sempre no final do balanço energético nacional tem tabelas de equivalência, usando quanto de energia tem uma tonelada padrão de petróleo. Tá? E aí dá até para comparar, por exemplo, se adotar lá um poder calorífico inferior padrão do eucalipto. Tá? Então dá para comparar uma tonelada de petróleo equivalente a tantas toneladas de eucalipto, mas desde que seja uma medida padrão, né? Porque existem várias metodologias para definir o quanto de energia que tem uma tonelada de petróleo, uma tonelada ou 1 metro cúbico de lenha e assim por diante. Tá bom? E vou dizer uma coisa, né? Para quem não sabe, né? Para elaborar o balanço energético nacional, são obtidos os dados de concessionárias de energia, de grandes empresas energointensivas. Então, assim, não é uma fonte 100% confiável porque às vezes falta valores. Porque existe, por exemplo, produção clandestina de carvão vegetal, tá? Até mesmo fontes de energia que não estão conectadas aí, ligadas ao que a ANEEL não sabe, né? Então, às vezes, há uma produção aí, até mesmo de energia elétrica, que não está computado dentro das concessionárias, o que pode acontecer, né? E também tem algumas fontes, embora em menor quantidade, que são coletadas, são convertidas, mas não são contabilizadas por ter conversões de energia que estão em comunidades rurais isoladas, comunidades indígenas. Então, quando fala em lenha, não se leva em consideração, por exemplo, pequeno grupo de pessoas, comunidades isoladas, produzindo lenha, né? Que nada mais é do que cortar a árvore, deixar secar e levar lenha para a cocção.
Então, essa lenha aqui é mais assim, é aquela lenha voltada a indústrias, tá? Não a lenha para fins domésticos. Tá? Por exemplo, alguém pegando lá madeira de construção, ia para o aterro sanitário, tem gente que pega e usa como lenha no fogão a lenha. O Balanço Energético Nacional não conta isso. Tá? Então, tem algumas fontes, por exemplo, biogás. É uma produção em pequena escala de biogás numa pequena fazenda. Também não conta. Tá? Vamos lá, continuando aqui. Esse aqui está mais em números, né? O primeiro aqui foi uma evolução com o passar dos anos. E aqui a evolução, tá? OIR, oferta interna de energia. Esse aqui, gente, já é o sucinto, né? Até peço desculpa que eu esqueci o termo, né? Chama relatório síntese. Então, esse aqui é porque eu peguei isso aí no segundo semestre de 2020, antes de lançar o relatório consolidado, que é o completo. Tem o síntese e o consolidado. Então, esse aqui é mais atualizado, até mais atualizado que esse aqui. Esse aqui peguei do balanço ano base 2018. Esse aí já é do ano base 2019. Biomassa da cana, 18% do balanço energético nacional, como falei, né? Bagaço de cana, que é usado para gerar energia elétrica, para alimentar as próprias indústrias, e o excedente ser comercializado e transferido para a rede, né, para o sistema interligado nacional. Também tem a parte da energia do bagaço da cana, que é usado para gerar vapor, para alimentar o próprio processo industrial, né? E um pouco da palha, e uma usina ou outra já produzido biogás, como falei anteriormente. Geração hidráulica é só energia elétrica, mas é uma participação relevante, fazendo os cálculos aqui em torno aí de menos de 20%, talvez uns 18%, de toda a energia no Brasil é energia elétrica. O restante é calor, movimento, etc., né? Lenha e carvão vegetal, tá? O Brasil é o maior produtor de carvão vegetal do planeta, a maior parte dele é usado na siderurgia, né? Que o Brasil é exemplo, referência mundial em que chama de aço verde, que é um aço produzido pelas siderúrgicas usando apenas e parcialmente o carvão mineral ou apenas carvão vegetal. E outros países só usam carvão mineral. Outros renováveis, nos próximos anos, eles vão separar devido aí à importância da participação da geração eólica fotovoltaica. Né? Mas o importante é o quê? Que o balanço energético nacional do Brasil, né, ele é um dos mais renováveis do planeta, embora seja menos de 50% a sua soma, mas é um número muito acima da média. Petróleo e derivados, uma participação menor do que antigamente, mas ainda relevante. Né? Se no futuro aumentar, né, a participação do carro elétrico, do carro etanol, e pode ser que esse valor diminua ainda mais. Gás natural, né, que eu acho que vai ter a tendência a aumentar um pouquinho a sua participação, à medida que vai desenvolvendo aí novas instalações, né, aumentando aí o parque produtivo de gás natural, pensando aí no aquele gás natural extraído nas jazidas onde está o petróleo da camada pré-sal, que extrai o petróleo, mas ainda não há uma instalação consolidada para aproveitar o gás natural dessas jazidas novas. No Brasil, na minha opinião, na participação, pelo menos em porcentagem do carvão mineral, vai diminuir ainda mais. Não há um incentivo, estímulo à instalação de novas jazidas e novas usinas termoelétricas utilizando este insumo. Urânio, talvez aumente só um pouquinho assim, se no futuro for inaugurada a usina de Angra 3. Outras não renováveis, gás de xisto, por exemplo, o óleo quer dizer, no Brasil ainda não tem produção de gás de xisto, mas tem usina que produz óleo de xisto, tá? Mas é algo muito pequeno. Participação de outras renováveis, né? De novo, lixívia é um subproduto da extração da celulose, né, para a produção de papel, e é uma das principais fontes de energia por parte destas indústrias. Né? Até pouco tempo atrás, até a década de 90, estas indústrias papeleiras eram compradoras, né? Consumiam mais do que produziam energia elétrica, agora é o contrário. Né? E ao utilizar lixívia, né, gera-se vapor, que alimenta uma turbina a vapor para gerar energia elétrica e o excedente alimentar algum processo dentro da usina, porque indústria de celulose é uma indústria energointensiva, utiliza calor para retirar a água, né, da
da polpa da celulose, né, para produzir o celulose seco. Tá? Isto é, usinas mais modernas, como aquelas que tem Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que são mais recentes, elas comercializam energia elétrica por meio de leilões de longo prazo ou curto prazo. Biodiesel, praticamente usado apenas para, até onde eu sei, né, praticamente usado apenas para fins de mobilidade, né, para misturar, principalmente misturar a óleo diesel em veículos automotores, né, que tem motor diesel, com algumas iniciativas com misturas maiores, né? Atualmente, se não me falha a memória, utilizado aí 12% de biodiesel, o restante óleo diesel mineral. Independente se comercializado aí diesel S10, diesel S250, enfim, né? Porque, para quem não sabe, né, existem dois tipos de óleo diesel nos postos no Brasil atualmente. A diferença entre eles está no teor de enxofre, né? Mas o mercado ainda aqui está em crescimento devagar, mas está crescendo. Geração eólica, essa não, está crescendo mais rápido, né? E solar nem se fala, tá? Biogás está começando também, né? Que é o biogás que pode ser tanto biogás de aterro sanitário, biogás da decomposição de dejetos agrícolas, né? Dejetos de animais, né? Confinados, como suínos, como também poderia ser também de dejeto, outros tipos de resíduos, né, agroindustriais. Tá? Então, aqui, a soma deles dá 4,4% da matriz energética nacional. De 4 anos para cá, houve um aumento substancial da eólica e solar. Biogás também, mas em números ainda muito pequenos. A oferta interna de energia, deixa eu ver, é que no anterior nos citou, por exemplo, energia hidráulica nem biomassa da cana, que são as principais energias renováveis que tem. Né? Os mesmos dados, só que apresentados de uma outra forma. Tá bom? Então, de novo, há um crescimento aí maior das renováveis em detrimento das não renováveis, embora a participação das não renováveis ainda é maior do que a das renováveis. Tá? Mas acho que é questão de tempo, na minha opinião. Consumo final energético por fonte. O grande campeão aqui é o óleo diesel. Por quê? O transporte de cargas no Brasil é predominantemente rodoviário, o que contribui para o aumento do consumo do óleo diesel. Tá? Transportar 1 tonelada de carga por caminhão é muito. O consumo, né, de combustível, óleo diesel, por transportar uma carga, 1 tonelada por caminhão é muito maior do que. É maior que transportar por ferrovia, e ferrovia é maior do que transportar por hidrovia. Tá bom? Então, à medida que vai desenvolvendo, consolidando os outros modais, o ferroviário e o aquaviário, a tendência é puxar o consumo do óleo diesel para baixo. Estou dizendo que vai cair, mas vai diminuir seu crescimento. Tá? Considerando que 2018 a 2019 teve um pequeno crescimento econômico, com certeza, né, nos outros balanços vai haver uma queda, por exemplo, de 2020 para 2021. Eletricidade, um aumento também, tá? Aí vocês estão vendo que está separado, tá? Eletricidade, considerando todas as fontes de energia elétrica, mas forem ver, se somando aqui, é só fazer o cálculo, né? De 47 mil para 240 mil, que até falei agora há pouco, um pouquinho menos de 20%, talvez seja por aí, né? Um pouquinho mais que 20% de todas as energias, né? Então, vamos lá. Óleo diesel é usado principalmente para mobilidade, podendo ser usado também, por exemplo, em comunidades isoladas da Amazônia para geração de energia elétrica, né? Mas é uma quantidade bem menor. Bagaço de cana apenas para geração elétrica e vapor e processos industriais. Gasolina apenas para veículos leves, motos, carros e uma pequena parcela gasolina de aviação agrícola, por exemplo. Tá? Gás natural ele é mais diversificado, pode ser usado em termoelétricas, produção de fertilizantes, isto é, o uso do gás natural para fins não energéticos, tá? Também para veículos, né, gás natural veicular. Lenha é mais calor, né? Então não se vê, por exemplo, uso da lenha para geração de energia elétrica, a não ser dar um suporte aí na ignição de caldeiras a bagaço de cana. Gás liquefeito de petróleo é mais em residências, comércios, empilhadeiras. Lixívio, eu já falei, óleo combustível é um
é uma matéria, como é que se fala? É um derivado de petróleo de menor valor agregado, tá? Lá na torre de destilação, óleo combustível, ele é quase que o refúgio junto com o piche, junto com, com coque de petróleo, enfim. Mas é usado principalmente para alimentar navios, geração de energia elétrica também e calor em processos industriais. Querosene, aviação principalmente, tá? Praticamente quase só para aviões a jato. E outras fontes gás de refinaria, que é um subproduto, né, da refinaria, coque de carvão mineral, que é usado na fundição, né, nos altos fornos das siderúrgicas, né, para a fundição do minério de ferro, carvão vegetal, como falei anteriormente. Consumo final por fonte, né, porque até então aqui era uma coisa é oferta, disponibilidade, outra coisa é consumo, que é oferta mais importações menos exportações. Então, de novo, oferta é que o mercado tem. Um pouquinho vai para exportação, aí tem que absorver, tem que ter as importações também. Então, de novo, consumo o que, que é? Oferta mais importações menos exportações. Estou vendo aqui participação em porcentagem cada vez menor da lenha, crescendo aqui a eletricidade, mas prestar muita atenção. Ah, não, aqui está certo. É de 1970 para 2018. E outros, de novo, geração eólica, fotovoltaica, por exemplo. Tá? De 2010 a 2019 não teve grandes variações dos, dos diversos vetores energéticos. Tá? Quem usa energia no Brasil, principalmente transportes e indústrias, né? Não preciso falar muito, né? Se 100% dos veículos fosse elétrico, a participação dos transportes seria mais baixo, né? Por quê? Porque o consumo de energia do carro elétrico é muito menor do que os movido a motor de combustão interna, porque o motor de combustão interna tem uma eficiência muito mais baixa do que motor elétrico, tá? Bom, o que mais? Estão vendo aqui, né, que eu não preciso ficar explicando muita coisa, que eu imagino que algumas coisas aqui vocês já tenham conhecimento, tá? Consumo de energia na indústria. No Brasil, várias indústrias têm caldeiras movidas a caldeiras flamo-tubular, aquatubular, movidas a lenha, tá? O combustível escolhido depende muito da viabilidade, né? Então tem época que pode ser que opte por lenha ou opte por bagaço de cana, se estiver sobrando em alguma usina, opte por óleo combustível, tá? Ou até mesmo GLP, tá bom? Combustíveis não renováveis é algo mais complicado, porque tem que ter uma infraestrutura de transporte, logística bem adequados para que não tenha prejuízo, a indústria não tenha prejuízo, tá bom? Aqui de novo, ó, consumo de energia na indústria, milhões, M maiúsculo é, é isso, milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Aí de 2019 para 2018 teve uma pequena queda na indústria, que eu tinha mostrado anteriormente que houve um crescimento mais em tudo, né? Então, consumo de energia na indústria. Vocês estão vendo que é bastante diversificado porque a indústria é diversificada. Uma coisa é consumo na siderurgia, outra coisa é na indústria de cimento. É o que vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Aqui é um indicativo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas energia e GRBBate eu falo bastante, que são os indicadores econômicos e sociais, e até mesmo ambientais. Aqui, só para elucidar, né, que existem diversas indústrias, né, que consomem energia em relação à sua renda. Então, por exemplo, papel e celulose é o que consome mais pela renda que ela gera. Mas é complicado comparar, né? Porque cada indústria é bem diferente. Não dá para dizer uma é melhor, outra é pior. Tá? É que é mais para fins de curiosidade. Por exemplo, mineração e pelotização é o que a impressão que dá é o que gera mais um valor agregado maior pela energia consumida. Tá? É isso que eu quero dizer. E PPP é paridade do poder de compra, que é uma forma de ajustar o câmbio. Né? Por quê? Porque se não tivesse PPP, teria uma oscilação muito grande aqui no gráfico devido à oscilação da cotação do real. Tá? Então é uma forma aí de é um ajuste, né, da cotação do real. Tá? Setor industrial, aqui tem números, né, toneladas equivalentes de petróleo. Tá?
Até peço desculpas aqui, eu cometi um erro. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Não cometi erro nenhum, não. Aí que vocês estão vendo aqui o setor industrial, né, como está aqui, ele consome mais eletricidade, aí tem aí a participação considerável do bagaço de cana, né, são quase 400 usinas, né, Brasil afora, né, de sucroenergéticas, tá? Carvão mineral, uma consumo principalmente por parte da siderurgia. O gás natural está crescendo à medida que cresce o parque de gasodutos, tá bom? Então aqui eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas eu vou só falar rapidamente das principais fontes aqui, ó, bagaço de cana, eletricidade. Vou no gráfico ali, né? Mas olha só que bacana, a evolução com o passar do tempo. Isso aí decorrente aí a variação do custo, do preço das fontes, né? Então, por exemplo, olha o combustível diminuiu bastante, né? Também devido a questões ambientais, né? Porque polui muito. Mas por que que consumia tanto antes? Porque eu pegava uma época que o preço do petróleo, a cotação do barril de petróleo não era tão alto, tá? Aumento do consumo de gás natural à medida que foi expandindo, né, os gasodutos e assim vai, né? Carvão mineral e coque de carvão mineral. Tá? O coque de carvão mineral é usado praticamente apenas na siderurgia, na fundição do minério de ferro, tá bom? Mas, ó, prestando atenção, números relativos, porcentagem. Indústria de cimento, ela é energointensiva porque no processo de produção do clinker, que é uma das matérias-primas do cimento, necessita do cozimento da matéria-prima por um período de 12 horas ou até mais, a um forno rotativo de 1.200 graus, 1.300 graus Celsius. Consome muita energia e um longo período de tempo para produzir o clinker. E não precisa nem dizer que consome muita energia. E aqui, no momento, disparado o principal combustível é o coque de petróleo, devido ao seu baixo custo, embora seja altamente poluente, porque ele tem muitos metais pesados, enxofre, né? Durante o refino do petróleo, né? As frações mais pesadas elas tendem a virar coque, que é sólido, né? É um combustível mais barato para uma indústria energointensiva. Aí tem outras também, eletricidade, é mais para acionamentos, né? Bomba d'água, motor, né, porque forno rotativo, né, tem que ter motor elétrico para girar. A participação do coque de petróleo aumentou significativamente nos últimos anos, como vocês estão vendo aqui, né? Óleo combustível teve lá suas oscilações, né, também derivado de petróleo, grande oscilação devido à oscilação do preço do barril, tá? Do petróleo. Uma participação do carvão vegetal em alguns momentos, carvão mineral também. Ferro, gusa e aço, o maior participante aqui é o coque de carvão mineral, que é produzido na própria siderúrgica, né? Muitas siderúrgicas têm uma coqueria que usa carvão mineral, né? Então tá aqui carvão mineral, coque de petróleo, de carvão, gás de coqueria que é produzido na própria coqueria, que é usado para geração de calor, eletricidade também, dependendo da usina. E no Brasil, é uma participação relevante do carvão vegetal, devagar, porém crescente, né? Aqui parece que até caiu um pouco, mas depende muito da atividade econômica, né? Da crescimento do PIB também, mas é algo que talvez nos outros países não tenham, se tiver muito pouco, né? A participação do carvão vegetal, tá bom? Tem outras fontes também, mas é uma participação, por exemplo, gás natural, fora ela, o resto é participação muito pequena. Não teve tanta oscilação nos últimos anos, porque não houve uma grande oscilação dos preços do carvão mineral no mercado mundial. Coqueria, como falei, é uma indústria que converte carvão vegetal em coque, como vocês estão vendo aqui. Alcatrão é o subproduto da coqueria, né? Porque a coquificação gera gases, algumas frações são condensáveis, outras não. As não condensáveis são, se tem frações aí combustíveis ou não, as combustíveis são queimadas. E as frações condensáveis viram alcatrão, que é um líquido que ele é muito denso a temperaturas ambiente, temperaturas mais baixas do que o ambiente. E acima do ambiente ela é mais líquida, menos viscosa, né? Que pode ser usado, por exemplo, na misturar o alpiche do petróleo no asfaltamento, né? Ligas ferrosas, como aços, por exemplo, uma participação grande da eletricidade. Por quê?
porque as indústrias de ferro-ligas, elas recebem os lingotes, né, que são grandes perfis de ferro, de aço carbono, desculpa, de aço carbono, e aí coloca no forno elétrico para aquecer e tal, coloca lá seus elementos de liga para depois laminar, por exemplo. Então usa muita eletricidade, inclusive, para aquecimento mais distribuído, bem distribuído do lingote. São barras aí de até 2 metros de comprimento, bem pesadas. Mineração, né, que é a extração do recurso natural, aí é só eletricidade. Pelotização é o beneficiamento, tá? É o beneficiamento do minério de ferro, porque tem usinas siderúrgicas que preferem o mineral pelotizado do que o mineral convencional, que é algo tendendo a um pó, né? Pelotização é o material assim mais concentrado, com maior concentração de ferro, porém também mais caro. Usa-se principalmente eletricidade. E aí tem uns processos, na peroxidação tem os processos térmicos também, por isso que usa gás natural, óleo diesel e coque de petróleo, enfim. Indústria química varia muito, pode ser uma indústria farmacêutica, uma indústria de plásticos, varia muito. Tem aqui, ó, GLP, eletricidade, gás natural, principalmente onde tem próximo a grandes mercados consumidores que têm redes de gás natural. Aqui, uma participação maior do gás natural devido à expansão, né, do gasoduto, né, porque o gás natural ele polui menos, de ter lugar que tem que ser gás natural mesmo e também é mais barato do que outros combustíveis, né, por unidade de energia. Destilaria, né, produção de etanol, então é praticamente só produtos, né, derivados da cana, né. Só que aqui ele não aparece, né, o bagaço de cana como fonte de energia, ele aparece apenas assim, as matérias-primas do etanol, que é o caldo da cana, e o melaço, que é um subproduto da indústria do açúcar. E aí os produtos finais. Álcool etílico anidro, que é aquele que é misturado à gasolina, e hidratado, quando você pede para abastecer apenas etanol. O interessante, gente, vocês estão vendo aqui sinal positivo e negativo. Negativo é o que chega na destilaria e o positivo é o que sai. Então, negativo nesse caso é matéria-prima, caldo de cana mais melaço, menos álcool etílico, anidro hidratado. Aí essas perdas aqui é o cálculo, né? 17 mil mais menos 17 mil mais menos 14 mil. Ah, não, desculpa. 14, menos 14.343 mais 2.952 é menos 17.296. Ok. Aí tem que dar zerar, porque tem aqui a soma, né, da quantidade de energia em toneladas equivalente de petróleo, do álcool etílico anidro hidratado. Mas por que nem sempre bate esses valores? Inconsistências na obtenção dos dados, pode até ser erro de arredondamento, mas também perdas no meio do caminho, desperdícios no processo industrial, por exemplo. Tá? E também porque, como eu falei para você, pode até ser perdas no transporte, na comercialização, porque o Balanço Energético Nacional ele pega dados da entrada e saída das indústrias, até mesmo das distribuidoras de combustíveis. Então, são muitos setores que fornecem dados anualmente para a elaboração, para a atualização do Balanço Energético Nacional. Tá? Não ferrosos e outros da metalurgia, setor assim, de produção de alumínio, cobre, aí é bastante eletricidade. Tá? Setor têxtil, fiação, tecelagem, né, roupas, por exemplo, mas eletricidade também, devido à grande presença de motores, tá? Alimentos e bebidas. Tem muito gás natural, muita lenha, tá? E aqui está considerando até bagaço de cana, tá? Por quê? Porque tem usinas sucroenergéticas que produzem bebidas. E só que acho que o mais forte aqui é a produção de açúcar. Então a indústria do açúcar está computada aqui. Possivelmente por isso que domina, bagaço de cana. Mas, por exemplo, indústria de panificação é mais gás natural, GLP, está aqui, né? E eletricidade. Tá? Indústria de bebidas não é muito diferente. Tá? Papel celulose é mais diversificado. Tem indústria papeleira que compra gás natural, tem que compre ou até comercializa a eletricidade. Tá? Aí não sei se tem aqui a lixívia, aqui ó, a lixívia, que é uma das principais, desculpa, a principal
fonte de energia dessas indústrias, né? Porque é um subproduto, né? Antigamente até jogava fora, né, no rio, enfim, contaminava o meio ambiente, né? Agora é totalmente aproveitado. Cerâmica, como é um processo energointensivo, usa muito calor, no caso é, por exemplo, material de construção, tijolos, ladrilhos, azulejos, etc., telhas, usa muito calor para cozimento da cerâmica, né? Então usa muita lenha. Tá? Existem indústrias que, uma indústria ou outra, que consome mais eletricidade do que calor, né? Não estou nem falando de produção, falando de consumo, mais eletricidade que calor, por exemplo, indústria têxtil, e outras que consomem muito mais calor, 20, 30 vezes mais calor do que eletricidade, e unidades de energia, que é, por exemplo, a indústria cerâmica. Em sistemas térmicos de potência, vocês vão ver isso, a relação, tem uns índices lá, alfa, linha, beta linha, que fala sobre a relação entre geração ou consumo de calor sobre eletricidade. Então, vocês vão ver que cerâmica consome muito mais calor que eletricidade, alimentos e bebidas também, siderurgia muito mais, refinaria também. Só a indústria de eletrônicos, por exemplo, brinquedos, talvez automotiva também, têxtil, consome mais eletricidade do que calor. São aquelas indústrias que têm muita automação, motores, iluminação e assim vai. Gasolina. Quais são as matérias-primas de uma refinaria? Petróleo e gás natural. Aqui está ele como gás natural liquefeito, né? E ela sai o quê? Óleo diesel, principalmente, óleo combustível, que é, como falei antes, né? Alguns óleos combustíveis, né? Que é óleo mais grosso que é usado para propulsão naval, um pouco também em algumas termoelétricas. Aí tem a gasolina, GLP, nafta, que ele pode ser usado para produção posterior de gasolina, mas ele é muito usado na indústria de plásticos. Isto é, ele tem uso muito assim, principalmente para fins não energéticos, tá? Querosene iluminante, muito antigamente, né? Agora é só um pouquinho, né? Usava-se, né? Querosene para alimentar lâmpadas, por exemplo, carrinho de pipoca. Bom, o PGN, que é a unidade de processamento do gás natural que você pega da jazida, vai purificar, né? Vai tirar material particulado, umidade, etc. Recebe o gás natural. Estão vendo aqui valores negativos. E saiu o quê? O gás natural seco, que é injetado nos gasodutos. E também extrai-se frações, condensados. Então dá para produzir também gasolina, GLP, nafta, por exemplo, usando as frações que tem no gás natural. Porque o gás natural é mais metano, e só que tem pequenas frações de etano, propano, butano, pentano, entre outros hidrocarbonetos, que a partir daí produz, né, gás de GLP, né, que é o gás de botijão, até mesmo gasolina, que gasolina é um derivado relativamente leve, né, que tem aí carbonos mais simples, desculpa, hidrocarbonetos com menos carbono, hidrocarbonetos mais simples. Carvoaria, né? Entra a lenha, sai carvão vegetal, né? Aqui, por que essas perdas aqui? Que é aquele calor que é perdido em forma de aquela energia, né, em toneladas equivalentes de petróleo que se perde com calor, porque tem muitas carvoarias que são clandestinas. Bom, lógico, né? Falei besteira, quer dizer, não é que eu falei besteira, é verdade, mas lógico que carvoaria clandestina não vai computar aqui no balanço energético nacional. Mas eu quero dizer o seguinte: dentro do processo de uma carvoaria, existe assim a conversão, né, de energia, no caso lenha, em carvão vegetal. Qual o intuito do carvão vegetal? É aumentar a concentração de energia, é melhorar a qualidade do insumo. Porque é muito mais fácil queimar, por exemplo, carvão vegetal do que lenha. A grande maioria das pessoas que eu conheço, pode ser que eu esteja falando besteira, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço preferem comprar carvão vegetal do que lenha, a lenha para fazer churrasco. Então, assim, em massa, tem mais poder calorífico maior do que a lenha, porque a lenha tem muito mais umidade. Tá? E até mesmo na siderurgia, onde vai uma parte do carvão das carvoarias, clandestino ou legalizado, ele vai usar carvão vegetal. A siderurgia não vai usar lenha. E essas perdas, o que são?
é o calor que se perde nos gases que são desperdiçados, vão para a atmosfera ou são queimados. E também o calor da própria parede das carvoarias, né? Simples ou mais modernas. Então, no processo, a perda de calor, né, é inevitável. Então, aquele calor que se perde, aqueles gases residuais podem ser aproveitados, mas muitas vezes esse gás é queimado para gerar mais calor, para alimentar carvoarias, carvoarias da mesma instalação, enfim, né? Além da própria dificuldade que é natural de efetuar cálculos, então pode ter erros de metodologia também. Tá? Consumo de energia nos transportes, como nos outros países, como em qualquer lugar do mundo, há um consumo maior de óleo diesel, embora em veículos leves há uma participação relevante do etanol. Já teve anos, acho que 2014, 2015, que a participação do etanol foi até um pouco acima da gasolina, mas tudo depende muito da cotação do barril, do câmbio e um pouco menos, né, do desempenho da safra da cana, né, no Brasil. Atualmente, até onde eu sei, salvo engano, o óleo diesel comercializado no Brasil tem 12% de biodiesel. Tem disciplinas que eu falo sobre isso com mais detalhes no quesito teor de diesel teor de biodiesel no diesel, teor de etanol na gasolina, enfim, né? Mas o que vocês estão vendo é isso. Em veículos com motor ciclo diesel, há muito mais óleo diesel, né? E uma participação crescente, mas ainda muito pequena do biodiesel, né? Já na questão do etanol em motociclo leve, motociclo Otto, o Brasil tem uma posição de destaque. Então, essa grande mudança que vocês estão vendo aqui na década de 70, começo da década de 80, é devido à grande oscilação dos preços do barril do petróleo. Tá? Que aí, a partir daí, houve início aí, ou melhor dizendo, o incremento das pesquisas aí por parte da indústria automotiva visando eficiência energética. Tá? Consumo de energia no setor energético, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Pensando, por exemplo, em geração de eletricidade, enfim. Bom, vamos continuar aqui. Residências. Eletricidade, sem dúvida. Já teve uma época até a década de 60, como eu mostrei no primeiro slide, o uso maior da lenha. Mas, como falei, a lenha é algo mais difícil de calcular o poder calorífico, porque mais difícil ainda era antigamente, porque é muito mais difícil calcular volume de biomassa, né, de lenha, e principalmente quantidade de energia naquela lenha que era extraída de florestas nativas, madeira nativa. Agora, a maior parte, né, é de florestas plantadas, é mais fácil de calcular, mensurar, porque quem colhe lenha de floresta plantada sabe a idade, sabe o nome da espécie, a espécie de eucalipto, a espécie de pinus, enfim, é mais previsível. Mas vamos lá. Eletricidade, por quê? Iluminação, eletricidade, aquecimento de água para o banho é praticamente só eletricidade. Salvo raras exceções aí no sul do Brasil, algumas casas têm aquecimento usando gás natural ou gás liquefeito de petróleo. Eu já fiz cálculos de viabilidade econômica, vi que compensa continuar com chuveiro elétrico, pelo menos na minha casa. Tá? GLP, cocção de alimentos. Lenha, em algumas situações aí, principalmente em comunidades de baixa renda, sítios, fazendas, regiões suburbanas. Aqui, né, como falei anteriormente. Deixa eu beber água. Setor agropecuário. Bem, muito tempo atrás praticamente era só lenha, mas com o tempo foi chegando a eletricidade na zona rural, mecanização, né, uso do diesel em tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas, enfim. E até mesmo mais pontual o uso do gás liquefeito de petróleo, por exemplo, para aquecimento de ambientes para granjas, que a ave é muito frágil à variação de temperatura. Mas o que vocês estão vendo aqui é mais óleo diesel, né? Principalmente transporte, colheita, eletricidade, aí, iluminação, aquecimento de pequenos ambientes, aí, pequeno ambiente compensa aquecer com energia elétrica, embora já seja muito caro. E biodiesel, mas por que é que esse biodiesel misturado ao diesel mineral? É que aqui o balanço energético nacional separa muito bem ambos, né? Aqui, né? Uma menor participação da lenha em maior do óleo diesel devido à mecanização, transporte, né?
Aqui é matriz simplificada, mas é por setores, né? Eu tinha mostrado em porcentagem antes, né, que o maior consumo de energia está por parte do transporte, setor de transportes e indústrias, né? Tá. Aqui eu até coloquei, né, para comparar, né, 2019 com 1970, só para fins de curiosidade. Consumo final não energético por fonte. Por exemplo, nafta, alcatrão, querosene iluminante, álcool etílico anidro-hidratado usado na indústria química, de cosméticos, higiene, tá bom? Dependência externa de energia. Por exemplo, quando coloca aí, né, valores assim total, né, positivo, é que o Brasil exporta energia. Negativo quando importa, né? Por exemplo, petróleo. Por um certo período de tempo, o balanço era positivo, pelo menos em quantidade de energia. Outra coisa é balanço financeiro. E que negócio lá de exportar produtos de menor valor agregado e importar produtos de maior valor agregado. Aqui não está falando de economia. Então, assim, no caso do petróleo, atualmente é um balanço levemente negativo, né? Até onde eu sei, no momento, 2021, em barris de petróleo, o Brasil exporta mais do que importa, mas em derivados é o contrário. Tá? Ah, gente, desculpa, errei. Aqui, ó, valores negativos correspondem à exportação líquida. Falei besteira. Negativo ao contrário, a negativa é mais exporta do que importa. Né? Então, aqui, na verdade, é o contrário do que eu falei. Petróleo e derivados, o Brasil está mais exportando do que importando em energia, né, em toneladas equivalentes de petróleo. Gás natural não, gás natural aqui como aqui está positivo, né, então o Brasil importa. Tá? Desculpa, eu bati o olho aqui, eu falei coisa errada, mas quando eu vi gás natural, não, não é possível, porque o gás natural, o Brasil nunca exportou gás natural, sempre importa. Então, uma parte do gás natural consumido no Brasil é produção interna e o restante é exportado. Gasoduto Brasil-Bolívia ou para um gasoduto que sai da Argentina, vai para Uruguaiana, que é uma cidade lá no Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina e Uruguai. E também exportação via navios metaneiros, transporta metano, no caso, gás natural liquefeito. Então, o Brasil ele importa bastante gás natural. Aqui no balanço, estou vendo que teve uns valores positivos aqui, significando isso que eu falei, que na cadeia do petróleo e gás, 2012 até 2014, o Brasil importava mais que exportava, mas até 2018 ao contrário, exporta mais do que importa, né? Cavo mineral, aí sempre importou, né? O consumo, a produção é muito menor do que o consumo, tá? E aí tem eletricidade, né? Aqui está aparecendo, né, que o Brasil importa mais do que exporta. Por quê? Lá do Paraguai, da usina de Itaipu. Tá? Porque do lado do Paraguai, da usina de Itaipu, apenas uma pequena parte da energia elétrica vai para o Paraguai. Uma parte do lado do Paraguai vai para o lado brasileiro. Por isso que está esses valores altos aí, que dá em torno aí de, estimo, 7, 8% de toda a energia elétrica consumida no Brasil é daquele lado paraguaio que os paraguaios não consomem. Ah, falei 8 aqui, ó. Agora que eu vi, porcentagem, 5,5%. Mas já teve época de 7,8%, né? Tá. Agora vamos falar de energia elétrica. Está diminuindo cada vez mais a sua participação, mas ainda é relevante das hidrelétricas. Mais ou menos 60% do parque instalado. Tá? Uma coisa é parque instalado, outra coisa é energia gerada. A energia gerada, vocês vão ver que é em torno de 66% por parte das hidrelétricas. Aí, segundo, geração eólica, né, que está 8,7%. Tá? Acho que em vídeos anteriores eu até cheguei a falar 10%. Biomassa é principalmente queimando bagaço de cana e palha de cana, mas também queimando resíduos madeireiros, palha de arroz e assim vai. Gás natural, tá? Petróleo e outros fósseis, principalmente em sistemas isolados queimando óleo diesel. Aí tem os outros, carvão mineral, aí tem solar fotovoltaica centralizada, mas também tem solar fotovoltaica distribuída. Nuclear, duas usinas, Angra 1 e Angra 2. De elétrica é uma usina de ondas que tem lá em Fortaleza, se não me engano,
Aqui, ó, 50 quilowatts de potência instalada. E importação é principalmente aquela parcela de energia elétrica lá da usina de Itaipu, uma parcela lá da Argentina, do Uruguai, né? É meio complicado medir, né, assim, potência importada, né? Mas digamos que é uma potência média, tá bom? É um pouquinho mais complicado de medir. Mas aqui, total instalado, somando a parcela da importação potência média, mais de 170 gigawatts. Corrigindo aqui, ó, potência total da matriz não inclui importação, agora que eu vi. Mas dá até para calcular, dá, mas é meio. Não é que é difícil, ele é, na minha opinião, um pouco, não é tão coerente. Porque quando eu falo importação, é importação de energia. Até então eu estava falando o quê? De potência instalada, né? Aqui, quais são os principais estados onde estão, os estados que têm maior parque elétrico instalado? Estado do Pará, primeiro colocado, tá? Por exemplo, a usina de Tucuruí. São Paulo, porque tem várias usinas. Paraná, principalmente a usina de Itaipu. Minas Gerais e Bahia, porque tem várias usinas também, tá? Talvez aí os valores não estejam batendo, né? Por exemplo, aqui hídrica, 64%, aqui 60,4%, vai depender muito da época. Eu peguei aqui agosto de 2020, estou achando que esse aqui é mais antigo. Tá? Aqui, balanço energético 2020, ano base 2019. Agora que eu vi, esses dados são de 2019 e esse aqui mais atualizados de 2020. Bom, mesma coisa, né? Matriz elétrica. Aí, ó, alguns exemplos, né? Hidrelétrica, combustíveis fósseis, nuclear e tal. Aí, entre as biomassas, cana-de-açúcar disparado, pouquinho casca de arroz. Tem experiências na queima de resíduos sólidos urbanos para geração de energia elétrica, mas ainda não em estágio comercial. E resíduos florestais, principalmente por parte de termoelétricas associadas ou não a indústrias papeleiras. Mesma coisa, né? Não vou ficar entrando em detalhes. Não é muito diferente, tá? Vou procurar aqui acelerar um pouco. Evolução da geração eólica, né? Vocês estão vendo aqui que a eólica, em determinado ponto, passou até a mesma biomassa, né? O nuclear passou em 2014. Geração termoelétrica, mais por parte do gás natural, mas às vezes oscila muito, embora exista o contrato fixo junto ao governo da Bolívia para compra, aquisição de um volume constante de gás natural. Tá? Isso acontece. Geração a biogás. Aqui, gente, de novo, no Brasil é muito comum falar a mesma coisa, biogás de dejetos suínos e biogás é gás de aterro. Tá? Então, assim, está desatualizado a meu ver, né? Porque está faltando aí, por exemplo, Paraná, que também produz bastante biogás para geração de energia elétrica. Tá? Ora para as próprias fazendas ou consórcios aí com várias fazendas que fornecem biogás para alimentar uma pequena termoelétrica na região de essas fazendas. Isso principalmente na região da cidade de Toledo, Cascavel. Tá? Aqui, gente, eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas é uma forma de comercialização de energia elétrica. SP são sistemas serviço público, APE autoprodutores. Serviço público é a maior parte. É o que? Usina, geração, transmissão e distribuição. Autoprodutor é, por exemplo, uma indústria que possui uma própria usina geradora de energia elétrica. Por exemplo, as usinas energointensivas. Até mesmo usinas de alumínio, que tem várias hidrelétricas em regiões não muito próximas, mas que no final das contas essas várias hidrelétricas alimentam uma única fábrica. Como aqui tem na cidade de Alumínio, região de Sorocaba, que tem a Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, tem uma indústria que recebe energia elétrica de várias hidrelétricas do próprio grupo empresarial. Bom? Então tem serviço público, que ainda detém uma parte da energia elétrica, e autoprodutores. Quando falo autoprodutor, também pode ser mesmo os prosumidores, né? Que tem, por exemplo, os módulos fotovoltaicos no telhado das casas, tá bom? E aqui um balanço, né? Importação menos exportação. Aqui, ó, importação de eletricidade. Né? No momento, o Brasil mais importa do que exporta.
O comércio exterior de eletricidade no mundo ele é pequeno porque a logística é restrita. Como eu falei, não tem como importar e exportar para o navio eletricidade. Então está mais restrito entre países vizinhos. Só tem, né, entre países vizinhos. Não é a mesma coisa que petróleo. Os mesmos dados, né, que eu comentei anteriormente, só que faltou falar quem são os maiores consumidores de eletricidade. Né? Aqui vocês estão vendo quem ganha são os consumidores residenciais. Tá bom? Aqui tem a parte de transporte ferroviário, que é metrô, trem de subúrbio, São Paulo, Rio principalmente. Tá? Entre as indústrias... Ah, não, falei besteira, desculpa. O residencial ele consome razoavelmente, mas as indústrias consomem mais. Tá? Aí as principais energointensivas, que é, por exemplo, indústria de alimentos e bebidas, não ferrosos, indústrias químicas, papel celulose e outros. Aí é só a parte de autoprodutores, tá? Para o setor. Por fontes principais autoprodutores são as indústrias, tá? O que mais? Tá? Esse material também eu mostro em outras disciplinas, só que aqui eu procuro ser mais rápido, tá? Aqui eu já falei, né? Os consumos aí de energia elétrica mais da parte das indústrias. Os valores mudam porque os anos mudam também, tá? Tá. Aqui. Consumo industrial por gênero, eu já falei. Até então, gente, falei do balanço energético nacional. Vou falar rapidamente do mundo, tá? Então, do balanço energético do mundo não é muito diferente do Brasil, assim, em ranking, em posicionamento, né? Petróleo e gás, eles são disparados, as principais fontes de energia do mundo, né? Uma participação aqui bem menor das renováveis. Só que, geralmente, nas tabelas, algumas tabelas separam, não consideram as hidrelétricas como renováveis. Embora nos vídeos anteriores eu mostrei dados do governo dos Estados Unidos, em que atualmente unem, né, estão unificados a hidrelétrica dentro das renováveis. Mas é questão de critérios. Tá? Aqui estou vendo que é uma participação muito grande, né, das renováveis do Brasil, né? Então aqui está dizendo que mais ou menos 16,3% de toda a energia renovável no mundo foi consumida no Brasil. Tá? Ah, não, desculpa, falei besteira. De novo, né? Aqui está dizendo o seguinte, 16,3%, mas aí depende muito da metodologia, né? Aqui está dizendo o seguinte, 16,3% da matriz energética no Brasil por parte das renováveis, só que não considerou, por exemplo, hidrelétricas. Tá? Mas aí os números aí dependem de diferentes metodologias, né? Com certeza o valor é bem maior que isso. Tá? Outra coisa também que vocês podem ver a fonte de energia elétrica, né? A cada região, né, tem uma característica, né? Por exemplo, na América do Sul, bastante hidroeletricidade, não apenas no Brasil, mas também na Venezuela, Paraguai, né? Em outros países, em número menor, mas aqui a América do Sul e Central, uma participação maior da hidroeletricidade. No Oriente Médio, muito maior, né? Por motivos óbvios do gás natural e do petróleo, que são grandes exportadores. Na região Ásia-Pacífico, pegando a China, por exemplo, uma participação maior do carvão na geração de energia elétrica. Tá? Uma participação ainda muito relevante no mundo do carvão como fonte de energia elétrica, crescimento do gás natural, um crescimento bem rápido aí de fontes renováveis, com exceção da hidroeletricidade. Tá? Potencial hidráulico. Eu tinha falado aí, voltando a materiais aí do Balanço Energético Nacional, que eu tinha falado que potencial hidráulico é aquela quantidade de energia que a natureza proporciona que poderia ser convertida em energia elétrica. No Brasil deve estar em torno entre 30% a 40% do potencial aproveitado. 30, 40, corrigindo um pouco, 44%. Na minha época de estudante era 20, 25%, faz tempo, né? Então, assim, o Brasil consegue aproveitar 44% de todo o potencial disponível, né, que chama inventariado, né, que foi
calculado previamente, né, usando aí medidas de vazão de água, níveis altimétricos, enfim. Né, tem toda uma metodologia para obtenção do potencial hidráulico. Né? E o Brasil consegue aproveitar isso. Dá para aproveitar mais? Dá, mas aí tem as implicações ambientais e econômicas e sociais. Tá? E como vocês têm visto, está ficando cada vez mais difícil investir em grandes projetos hidráulicos no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo. Localização dos sistemas isolados, principalmente no estado do Amazonas, mas a tendência, gente, é o número diminuir desses sistemas isolados, regiões próximas ao rio Amazonas até Manaus, porque foi construído um grande linhão ligando a usina de Tucuruí, não, Belo Monte, desculpa, no rio Xingu, que está por aqui, até Manaus. Tá? E no final, vocês estão vendo aqui, o consumo de energia elétrica por parte de sistemas isolados, em 2019 foi de mais ou menos 3 terawatt-hora de energia elétrica consumida. 3 terawatt-hora é uma pequena fração frente ao consumo total no Brasil inteiro, que foi em torno de 600 terawatt-hora. Aí você fazendo os devidos cálculos, vai dar 0,5% de toda a energia consumida no Brasil. Então, 99,5% da energia consumida no Brasil é transportada associado aí, né, pelo Sistema Interligado Nacional, isto é, 99,5% da energia elétrica consumida no Brasil é consumida por consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Isso aqui, sistemas isolados, é apenas 0,5%. Mas como é uma energia extremamente cara, então o restante da população brasileira subsidia, de certa forma, a energia gerada por esses sistemas isolados. Fernando de Noronha, tudo bem, que ele é isolado, não tem como conectar, mas a tendência, né, a longo prazo, é esses vários sistemas isolados serem substituídos, né, substituir geradores a diesel por usinas fotovoltaicas com baterias. Ainda é muito caro bateria, mas a tendência do preço tanto das placas quanto das baterias é cair, a ponto de tornar viável economicamente utilizados em detrimento dos grandes geradores a diesel, que depende de óleo diesel, que é derivado de petróleo não renovável, altamente poluente, importado, e que depende de rios para transportá-lo. A grande questão, principalmente, por exemplo, perto das nascentes, nas montantes aqui, extremo sul do Amazonas, Acre, Rondônia, onde tem dificuldade do transporte, né, de embarcações a diesel na época das secas, das vazantes, né? Isto é, varia muito o nível dos rios, então tem regiões onde as embarcações não chegam, então tem que ter uma grande infraestrutura de armazenamento de combustível para armazenar o combustível em épocas que chove pouco. Olha só a dificuldade. Além do custo do transporte, tem o custo do armazenamento. Então compensa colocar placa fotovoltaica. Ou desenvolver soluções aí alternativas, produzir biodiesel no próprio local, ter até gasificação da biomassa. Por exemplo, no Pará tem usinas de gasificação de casca, caroço de açaí, gera gás para queimar nos motores para gerar energia elétrica, para alimentar grandes balcões frigoríficos para armazenamento de polpa de açaí, por exemplo, e assim vai. Tá? Para quem não sabe, sistemas isolados é isso aí. Apenas alguma dessas usinas tem uma potência instalada acima de 10 megawatts, tá? Queimando óleo diesel. Setor de derivados de petróleo, quem consome mais derivados de petróleo? Setor de transportes, né? Estou acelerando aqui. Óleo combustível é mais por parte das indústrias, né? Aqui, deixa eu ver se aparecem os números aqui. Indústrias está aqui. Tá? Uma parte considerável também por parte de termoelétricas que queimam energia elétrica, tá? Gasolina, né? Uma parte de veículos leves. GLP é um pouco de tudo, né? Então, assim, tem tanto a parte dos consumidores residenciais, tá? Não sei se aparece indústrias aqui também. Nafta, que eu falei que é usado principalmente para fins não energéticos, principalmente não, desculpa, apenas para fins não energéticos, energético é zero. Alcatrão, pode ser tanto fim não energético quanto energético, mas aí é mais para misturar o asfalto, por exemplo, né? Porque já é um
um derivado de petróleo muito grosso, grosso demais para queimar. Dá para queimar, mas é muito difícil, tem que aquecer para diminuir a viscosidade, é complexo, tá? Consumo total de derivados de petróleo e gás natural, né, por toneladas equivalentes de petróleo, parte do setor de transportes. O que é reserva provada? É o volume que tem de petróleo que está assegurado e que é possível de ser extraído, que tem reserva provável, tem reserva possíveis e estimadas. Provadas é que você faz os investimentos, né, em extração de petróleo baseado nesses valores aqui. Não estou dizendo que vai conseguir extrair tudo, tá? Porque tem jazidas aí que boa parte do petróleo, por questão de inviabilidade econômica, não compensa extrair. Porque, gente, jazida de petróleo é uma estrutura porosa, muito extensa, para baixo e para os lados. Então, perfura-se o poço de petróleo e extrai-se o petróleo. Mas essa jazida é composta por rochas porosas. Então, em alguma situação aí, pode ser que interrompa as atividades, né, por inviabilidade econômica, porque tem um pouco de petróleo que está muito distante. E aí abandona. Tá? Mas, enfim, isso é muito interessante, é muito usado, esses valores são muito usados para estimar a vida útil, que vai depender do quê? Do quanto que você extrai por ano, por exemplo. Infraestrutura logística, né? Aqui essas são tubulações aí de derivados de petróleo, né? Mais distante vai até Brasília, transporta diesel, gasolina, enfim. Onde estão as refinarias, né? Mais próximo ao litoral, com exceção de Manaus, Belo Horizonte. Elas foram instaladas pensando, né, no mercado consumidor, indústrias, né? Muitas indústrias chegaram com a introdução das refinarias, tá? E é isso. E só que isso está desatualizado, porque havia, né, uma possibilidade de instalar uma refinaria, por exemplo, no Maranhão, mas parou as obras. Não estão pensando em estender, não. E essas bases aqui, gente, são bases assim, locais que têm tancagens, né, de armazenam gasolina e óleo diesel, onde ocorrem as misturas, né, com óleo diesel, com biodiesel, no caso óleo diesel, e etanol, no caso a gasolina. Então, são locais onde há as misturas, biodiesel com diesel, etanol com gasolina, para depois distribuir para as cidades, para os postos. No caso, Mato Grosso do Sul, só tem uma base aqui em Campo Grande, neste mapa aqui. Né? Bom, aí é balanço do petróleo e gás no mundo. Que eu falei, relação reserva e produção, né, que é dado em anos. É o que? O quanto de volume, quanto de petróleo que possui, mas esse valor pode ser usado para qualquer minério não renovável, né? Então, assim, é o quanto que tem sobre o quanto que é extraído. Por exemplo, a América do Sul e Central tem reserva para quase 150 anos, de acordo com o que está aqui, devido ao petróleo extra pesado da Venezuela. Tá bom? E aqui parece que subiu muito essa relação, né, reservas e produção, recentemente devido às grandes descobertas aí nos últimos anos. Produção e consumo, não vou entrar em detalhes aqui. Esses dados aqui vocês podem ver depois aí, eu passo o material à parte, né? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, senão fica muito extenso, mas comento com mais detalhes em outras disciplinas. O que é isso aqui? A cotação do barril do petróleo. Por que despencou em 2020? Foi quando começou a pandemia. Porque com o início da pandemia, houve uma oscilação muito grande do preço do barril do petróleo, tendendo para baixo, com receio, né, da queda do consumo. O que realmente aconteceu? Ocorreu uma queda do consumo dos derivados, e isso puxou o preço do petróleo para baixo, e como em um determinado momento o consumo foi muito menor que a produção, mas isso foi algumas poucas semanas do mês de março, mês de abril, depois o mercado voltou ao normal, normalizou, mas no começo houve aí muita especulação, muito terror no meio do caminho, né? Então lá para março houve uma queda brutal do preço do petróleo, chega a tal ponto que o petróleo nunca aconteceu até onde eu sei, valor negativo. O que é valor negativo do preço do petróleo? As transportadoras estavam dando petróleo.
e estava uma cotação assim, algo como menos $30 o barril do petróleo. Por quê? Porque tem o custo logístico, o custo de armazenamento. Mas depois ele voltou ao normal, né? Então foi no momento em que a comercialização foi toda paralisada, né? Que ficou um negócio muito estranho, tá? E esse mercado aqui, ele é muito, oscila muito, né, já de acordo com o humor do mercado. Por isso que ele caiu, mas uma semana depois ele voltou ao normal, né? Ele não chegou a esse absurdo de cotar 30, $35 negativos o barril. Imagina, né? Você armazenar um produto com valor negativo. Você não vai querer fazer nada, né? Melhor ficar em casa fazendo porcaria nenhuma, né? Aqui é só de curiosidade, tá? Teor de, para quem não sabe, né? Teor de gás natural, ele varia, né? De campo para campo, mas independente de qualquer lugar, tem muito mais gás metano, né? Pode ser em jazida apenas de gás, como que tem na Bolívia, ou associado ao petróleo. Aqui de novo. Ele é mais usado aonde? Geração de energia elétrica, processos industriais, um pouquinho nos veículos. E aqui ele é mais usado aonde? Vocês podem ver aqui, ó, gás natural tem metros cúbicos, tá? Não tonelada equivalente, não unidade de energia, tonelada equivalente de petróleo. Mas ele é muito usado, por exemplo, deixa eu ver aqui, é que está separado, né? Setor de industrial usado bastante, né? E setor aí de energético, né? Cadê aqui? Geração elétrica, tá bom? Reservas provadas de gás natural, mesma história lá do petróleo. Da mesma forma que o petróleo no Brasil tem tido queda nos últimos anos, mas estava em perfil de crescimento, né? Capacidade instalada de refino de petróleo e gás natural, né? Tem apenas alguns estados que possuem refinarias de petróleo. Estado de São Paulo, Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Amazonas. Pouquinho no Rio Grande do Norte, pouquinho no Ceará. Gás natural, né? Unidade de processamento de gás natural. Tá? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. Instalações de gasodutos. Tá? Aqui, por exemplo, que eu estou apontando aqui, gasoduto Brasil-Bolívia. Amarelos são os campos, blocos de exploração, mas não estou dizendo que são explorados gás. Alguns lugares são, outros não. Por exemplo, aqui no norte de Minas, até onde eu sei, tem reservas de gás, mas não são exploradas. E essas siglas? BS, Bacia de Santos, BC, Bacia de Campos, Espírito Santo, Sergipe e Alagoas. Linha preta, onde estão os gasodutos, e as linhas azuis aqui, já em alto mar, tá? Existente ou em construção ou em estudo. E também importação de gás natural liquefeito. Portos de gás natural liquefeitos em importadores na Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro, e Salvador, e Pecém, que é perto de Fortaleza. E outros planejados no Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul para fomentar aí os gasodutos já existentes. Tá? Carvão vapor é um tipo de carvão muito usado antigamente em locomotivas, né? Então usado para fins energéticos, tá bom? Aqui, ó, usado principalmente para geração de energia elétrica e também pelas indústrias, principalmente a siderurgia, ferro, gules e aço. Atualmente o consumo maior por parte das indústrias. Coque de carvão mineral, que eu já falei, né, produzido na siderurgia, gás de coqueria também, tá? Mesma coisa. Com composição setorial do consumo final de biomassa. Quem que consome mais biomassa? Tem o setor de transportes, né, etanol e biodiesel, indústrias que alinha bagaço de cana. Tá? Em especial, indústria de alimentos e bebidas, com destaque à indústria do açúcar, que o Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar do mundo. Bom, lenha eu falei para vocês, é mais para produção de carvão vegetal e por parte de algumas indústrias. Tá? Cadê, como vocês estão vendo aqui? Até que residência, aqui está uma participação relevante também. Lenha, carvão vegetal que eu já falei, mas principalmente parte das siderúrgicas.
Álcool anidro, etanol anidro, etanol hidratado, quase toda ela vai para alimentar os veículos, né? Etanol carburante. Aqui. E biodiesel, mesma coisa. Aqui só mostra aí uma evolução. Aqui está desatualizado, né? Atualmente estamos no B12, 12% do diesel comercializado é biodiesel, o restante é diesel mineral, com tendência de crescimento de 1% ao ano até 2020, até chegar a 20%, não, até chegar a B15, daqui a 2 anos, né? Está previsto 2021 chegar a B13. E aqui está dizendo, né, que a maior parte do biodiesel produzido no Brasil vem da soja, tá? Mas tem outras matérias-primas, né? Sebo bovino, dendê, óleo de fritura e assim por diante. Tá? Eu vou parar por aqui, né? Senão fica muito extenso, tem outras disciplinas que eu falo sobre isso. Então, balanço energético nacional, isso que eu falei para vocês, né? O ideal é que fosse fazer todo ano um vídeo novo, né? Porque, claro, sempre há mudanças, mas de um ano para outro não são mudanças significativas, não. Tá? É só para elucidar, só para fins de atualização. Quem já manja aí, esse vídeo não vai ser tão interessante assim. Tá? É isso aí, um grande abraço, até o próximo vídeo.